Agora pense, se fumar cannabis altera a consciência, Jung não veria isso como simples recriação. Ele perguntaria: o que essa experiência revela sobre a sua psique? E mais, você fuma para expandir sua consciência ou para fugir dela? O que Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, pensaria sobre a cannabis? Será que ele aprovaria o uso? Condenaria? E acima de tudo, existe um jeito certo e um jeito errado de fumar? Prazer, eu sou o David e você está no canal Alma da Cannabis. E hoje você vai descobrir como os conceitos de Jung podem mudar completamente a forma como pensamos a cannabis. Mas atenção, no final vou revelar o ponto mais surpreendente sobre como Jung interpretaria o uso da maconha. Algo que ninguém comenta, mas que pode transformar a sua visão sobre essa planta. Carl Gustav Jung foi discípulo de Freud e criador da psicologia analítica. Ele investigou o inconsciente, os arquétipos, os sonhos e o simbolismo que orientam a vida humana. Para Jung, nada na mente é por acaso. Cada imagem, cada hábito, cada comportamento carrega um significado profundo. Jung acreditava que o inconsciente se manifesta de várias formas: sonhos, símbolos, fantasias. A cannabis, ao alterar a percepção, pode intensificar esse contato. Mas aqui surge a primeira tensão. Se usada com propósito consciente, poderia ser uma ferramenta de autoconhecimento. Se usada de forma automática, seria apenas uma fuga, um entorpecimento que bloqueia o processo de individuação. Será que você fuma para se aproximar de quem realmente é ou para se afastar ainda mais de si mesmo? Muitos acreditam que fumar cannabis é apenas tragar, relaxar e esperar os efeitos. Para Jung, isso seria um erro grave. O jeito errado de fumar inclui usar sem consciência do porquê, fumar apenas para fugir da ansiedade ou da dor emocional, transformar a cannabis em hábito compulsivo sem reflexão, usar como substituto para o trabalho psicológico que deveria ser feito. Aqui está o problema. A cannabis pode se tornar um mecanismo de defesa. Ela mascara o conflito interno em vez de resolvê-lo. E segundo Jung, tudo o que é reprimido volta em formas ainda mais destrutivas. Então, se você fumar assim, você está fumando errado. Se existe um jeito errado, existe também um jeito certo. Mas Jung não diria que se trata de técnica física, não é sobre tragar mais fundo ou usar outro método. É sobre a atitude psicológica diante da experiência. O jeito certo de fumar envolve clareza de intenção, saber por que está usando. Contexto ritualizado, não banalizar o ato, mas dar-lhe significado. Reflexão após o uso, integrar a experiência à consciência. Autodomínio, usar a planta, mas não ser usado por ela. Jung diria que o uso consciente transforma a cannabis em ferramenta de individuação. Ou seja, em vez de fuga, ela se torna um espelho da psique. Mas será que a maioria das pessoas fuma assim? Ou será que a cannabis se tornou para muitos apenas mais um ópio moderno? Um dos conceitos centrais de Jung é a sombra, tudo aquilo que escondemos de nós mesmos. Quando alguém fuma, essa sombra pode emergir. Ansiedades, medos, lembranças reprimidas, tudo pode ganhar forma. Aqui surge a questão. Você está preparado para lidar com a sua sombra? Se não estiver, a cannabis pode se tornar perigosa. Ela abre portas que talvez você não esteja pronto para atravessar. E aqui está o ponto que quase ninguém fala. O jeito certo de fumar exige coragem psicológica. Sem ela, a experiência se torna apenas fuga. Para Jung, o objetivo da vida psíquica é o encontro com o self, a totalidade do ser. Se a cannabis pode alterar a consciência, então, em teoria, poderia facilitar esse contato. Mas isso só acontece se o uso for acompanhado de consciência, reflexão e integração. Se não, em vez de aproximar do self, o consumo cria ilusões temporárias, uma sensação de conexão que, na verdade, não se sustenta. Então fica a pergunta em aberto. Quando você fuma, está realmente se aproximando do self ou apenas simulando essa aproximação? Jung acreditava que cada indivíduo é responsável por seu processo interior. Ninguém pode viver a sua vida psíquica por você.
Aplicando isso à cannabis, o filósofo seria claro. O problema não está na planta, está em como você se relaciona com ela. Se você projeta nela a salvação, está preso à ilusão. Se a usa como ferramenta de investigação interior, está no caminho certo. E aqui está a chave. O jeito certo de fumar não é sobre quantidade nem sobre método. É sobre responsabilidade. Jung alertava sobre símbolos, no caso aqui, o símbolo é a maconha, e que se ela se torna um ídolo, algo que deveria ser ponte para o inconsciente, acaba virando prisão. A cannabis pode se tornar isso. Se você depende dela para sentir criatividade, relaxamento ou conexão, então ela deixou de ser ferramenta e passou a ser muleta. E nesse momento, você não fuma a planta. É ela que fuma você. Você consegue entender isso? Até agora vimos que Jung poderia aprovar ou condenar a cannabis, dependendo de como é usada. Mas há um detalhe pouco discutido. Jung valorizava experiências diretas, não teorias abstratas. Portanto, se estivesse vivo, talvez dissesse: não me diga como a cannabis funciona. Mostre-me como você se transforma depois dela. Esse é o ponto crucial. O que importa não é a fumaça, é o que você faz com que a fumaça revela. Conclusão: você fuma certo ou errado? Então, o que Carl Jung pensava sobre a cannabis? Ele provavelmente não daria uma resposta simples. Ele devolveria a responsabilidade a você. Se você fuma por fuga, por hábito ou compulsão, está errado. Se você fuma com consciência, intenção e integração, está certo. Mas lembre-se, não é a planta que decide, é você. E aqui fica a pergunta final, e que só você pode responder. Quando acende um baseado, você está fugindo de si mesmo ou se aproximando do que realmente é?